Olá pessoal, estamos aqui para mais um laboratório da disciplina de aplicação de elementos finitos na engenharia da Universidade Federal do ABC. Hoje nós vamos falar um pouquinho de painéis reforçados. Vamos fazer uma análise combinando elementos de placa e elementos de viga, tá bom? E aqui nós vamos criar a nossa análise estrutural estática e vamos desenhar um painel reforçado bem simples, tá bom? Então clique com o botão direito aqui em Geometry, vamos editar essa geometria no Space Plane. É muito importante a gente lembrar que quando nós vamos modelar estruturas com elementos de placa, elas precisam ser descritas como superfícies. E quando vamos modelar estruturas como elementos de viga, elas precisam ser descritas como curvas, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui o nosso plano de esboço, é o plano XY. Vamos olhar diretamente para esse plano de esboço. Vamos desenhar um retângulo aqui, que vai ser o nosso painel reforçado, com 1000 de lado. Clique em Tab, e aí você vai colocar a segunda dimensão dele. Podemos agora finalizar aqui o nosso sketch, tá bom? E aí agora a gente vai clicar aqui em No Merge, tá? Porque o que nós vamos desenhar em seguida não pode ser mesclado com esse painel. Então vamos clicar aqui em No Merge, e aí vamos clicar em Sketch Mode, vamos selecionar aqui o plano do nosso painel, vamos clicar aqui em Line, vamos desenhar três linhas verticais, uma aqui no meio da segunda e mais uma vertical aqui. Então nós teremos três reforçadores. Agora vamos clicar aqui em Dimension e vamos definir a distância entre os reforçadores e a borda. Então 250 milímetros para o primeiro reforçador, o outro já está no meio, e aqui 250 milímetros para o outro reforçador. Sempre preste atenção nas unidades de medida, tá bom? E aí agora nós vamos finalizar o nosso sketch. Percebam então que nós temos a superfície e as curvas, e elas não constituem o mesmo sólido, tá? Então agora vamos clicar aqui em Curves, e nós precisamos criar o perfil das nossas vigas, que vão atuar como os reforçadores, tá bom? Então agora vamos aqui em Prepare, e aí a partir de Prepare, clique em Profiles, e nós vamos selecionar aqui um reforçador do tipo T, tá bom? Então agora as nossas curvas se transformaram. Nós temos aqui o perfil do tipo T. Vamos selecionar essas três curvas e aplicar esse perfil. Então agora sim elas já se tornaram as vigas. Antes elas não haviam se tornado as vigas ainda, né? Eu esqueci de selecioná-las. Então agora nós já selecionamos, né? Clicamos aqui no perfil T, atribuímos esse perfil a essas curvas, e agora vamos editar o perfil. Então vamos editar aqui o perfil do reforçador. Essas são as medidas padrões para o perfil T, as medidas padrão. E nós vamos reduzir aqui a espessura do nosso reforçador para 1 milímetro. Então vamos clicar aqui em T1, selecionar aqui a dimensão 10 e vamos colocar 1, e T2, clicar em 10 aqui novamente, escrever 1.
nós vamos manter a mesma altura, né, W2, e a mesma largura W1 aqui, tá bom? Então agora podemos fechar aqui, já editamos a nossa seção de reforçador, e nós podemos visualizar o nosso painel com os reforçadores se nós optarmos por clicar aqui em Display e Show Solid Beams. Então aqui nós conseguimos ver como que o nosso painel está projetado. Por que que os nossos reforçadores estão cortando o nosso painel no meio? Porque quando nós desenhamos a linha dos reforçadores, né, essa linha ela delimita a posição do centroide da nossa seção transversal. E nós podemos mudar isso. Nós podemos vir aqui em Structure, clicar aqui em Beam, e nós vamos ver aqui, ó, que a ancoragem da seção transversal está no centroide de área da nossa seção transversal. Vamos mudar aqui e vamos selecionar Shear Center, não, Location. Então agora a nossa seção transversal vai ter a sua origem como sendo a nossa linha. Tá? A nossa origem da seção transversal estava em 0, 0. Né? Vamos analisar aqui o nosso Beam Profile novamente. Aqui com o botão direito em Edit Beam Profile. E nós vamos ver aqui, ó, que a nossa origem do sistema de coordenadas, o nosso 0, 0, está aqui nesse ponto. Então esse é o ponto que nós vamos selecionar para a nossa origem aqui, né, da nossa viga. E nós vamos trocar isso aqui agora, tá, para todos os nossos perfis. Então vamos voltar aqui, clicar em Structure, selecionar o segundo perfil, mudar aqui a ancoragem da seção e definir Location. Mais uma vez, para o terceiro perfil, selecionar aqui Location. Agora, nós temos os 3 reforçadores com a sua origem definida também no centro aqui do nosso painel, né? Na nossa superfície. Ok. Agora, nós vamos minimizar aqui a nossa estrutura. Não vamos fechar, tá bom? Vamos só minimizar. E vamos dar 2 cliques com o Model. Vamos editar o modelo a partir da nossa estrutura. Quando nós analisarmos aqui a nossa estrutura, nós vamos ter um erro, tá bom? Porque faltou uma definição, mas nós vamos ver como corrigir isso. Então, primeiro vamos definir aqui a espessura da nossa superfície, é uma informação que faltou, vamos clicar em 1. Os materiais, bom, vamos adicionar um material aqui, clique em Materials, e vamos colocar aqui alumínio alloy, clique no mais aqui, ó, e agora o material de alumínio já foi selecionado. Então nós precisamos selecionar aqui a nossa superfície, né, e atribuir o material alumínio que nós selecionamos. E também as nossas 3 vigas, você pode selecionar as 3 ao mesmo tempo, segurando a tecla Shift. E vamos mudar também o material para alumínio. Bom, depois você pode olhar com detalhes as propriedades aqui, tá, desse material. Ele é um material genérico definido aqui pelo pessoal do ANSYS Workbench. E você pode editar essas propriedades, né, em um
outro módulo, né, na biblioteca de materiais, mas esse aqui não vai ser o nosso tema de hoje, tá bom? Bom, vamos voltar aqui e agora vamos gerar a nossa malha. Vamos gerar ela diretamente, tá bom? Sem grandes definições. Generate Mesh. Então esse aqui é o nosso painel reforçado. E é possível ver que nós temos uma viga aqui, outra viga, tá bom? E o nosso painel aqui embaixo. Bom, agora nós precisamos aplicar as condições de contorno, tá bom? Vamos clicar aqui em inserir. Vamos clicar em deslocamento. Vamos selecionar essa aresta aqui. E aí nós vamos restringir os deslocamentos na direção Y e Z. Agora, nós vamos clicar novamente em inserir deslocamento e vamos selecionar o vértice aqui e vamos limitar o deslocamento somente na direção X nesse vértice. Por fim, vamos inserir mais uma condição de contorno de deslocamento. Vamos selecionar essa aresta, aplicar, e vamos restringir o deslocamento na direção Z, da aresta somente. Tá bom? Agora vamos inserir uma força que atue nessa mesma aresta. Só que nós vamos definir as componentes dessa força e nós só vamos aplicar uma componente na direção Y de menos 1000. Então, aqui a nossa seta aponta qual é o sentido que nós teremos, né, para a nossa força. E aí você me pergunta, por que você está colocando uma força e uma restrição de deslocamento na mesma aresta? Isso não é um problema? Não necessariamente, porque aqui eu bloqueei somente o deslocamento na direção Z. E a força é aplicada somente na direção Y. Portanto, eu estou aplicando uma força em grau de liberdade na direção Y e restringindo o deslocamento em grau de liberdade da direção Z. Então, não tenho problema. Eu teria um problema se eu restringisse deslocamento na direção Y e aplicasse uma força na direção Y, na mesma direção onde eu restringi o deslocamento. Vamos pedir aqui como saída apenas, tá, o nosso deslocamento, que em inglês, aqui no Workbench, é chamado de deformation. Tá? E aí agora vamos resolver para ver que nós vamos ter um erro, tá bom? Vamos resolver aqui. Nós já vamos ter aí uma mensagem avisando que teve algum problema no solver, característico de termos graus de liberdade livres aí, né? O que está acontecendo? Quando nós criamos o nosso reforçador, nós não acoplamos essas linhas com a placa de baixo, não é mesmo? Portanto, a nossa estrutura, tá, ela foi restrita somente na placa, mas as vigas estão soltas no espaço. Então eu preciso forçar um contato agora entre as vigas. Existem algumas estratégias para fazer isso. Nós vamos voltar aqui no Space Plane e aí vamos selecionar aqui Workbench. Vamos clicar em Share. E agora, o que foi detectado? Foi detectado que os nossos 3 reforçadores compartilham o plano da chapa. Então, eles compartilham esse plano e essas arestas aqui, ó, simbolizadas aqui em vermelho.
Então, nós vamos clicar aqui em completar. E agora, a nossa estrutura, ela está com esse compartilhamento de nós e arestas, tá bom? É praticamente como definir um contato colado sem trabalhar lá dentro do modelo, né? Mas trabalhando a nível de geometria, tá bom? Então, essa é uma forma. Outra forma era definir um contato lá dentro do software, mas a gente não vai abordar essa estratégia por enquanto no nosso curso, tá bom? Então, vamos minimizar aqui, vamos voltar aqui para o nosso módulo do Workbench e percebam que temos uma setinha aqui de reciclagem. Nós vamos atualizar o nosso modelo. Vamos clicar com o botão direito e selecionar Update. Vamos voltar aqui para a nossa aba do Mechanical. E aqui, ó, nós temos um update do nosso modelo. Então, agora, a nossa geometria continua tendo essas 4 entidades, tá bom? A malha mudou um pouquinho, certo? Porque agora os nós estão sendo compartilhados e as nossas condições de contorno mudaram. Então, vamos verificar agora as nossas condições de contorno. Vamos selecionar aqui a primeira, que era de deslocamento, e ela está pedindo uma seleção de geometria, está dizendo que não foi selecionada a geometria, por isso tem a interrogação. Então vamos selecionar aqui agora essas 4 arestas. Para selecioná-las basta apertar a tecla Ctrl e ir selecionando uma por uma, tá? Vamos clicar aqui em No Selection, ok, aplicamos, e agora vamos selecionar as 4 arestas daqui de baixo, clicar em OK, e a força novamente, vamos clicar as 4 arestas aqui, clicar em OK, tá bom? Agora nós podemos resolver novamente o problema. Vamos analisar aí, então como que ficou a nossa solução. Agora o problema não teve a dificuldade ali com os graus de liberdade soltos, né? Nós podemos analisar que essa foi a nossa forma deformada. É claro que aqui, ó, nós temos uma escala exagerada para as nossas deformações. Nós vamos analisar aqui em escala real, então na escala real a nossa estrutura ficou desse jeito. Então aquele exagero ali, né, ele mostra só a tendência de deformação do material. Vamos colocar aqui uma animação, a gente não consegue ver uma deformação muito nítida, né, mas se nós exagerarmos aqui, então essa é a deformação que está acontecendo no nosso painel. E aí você pode se perguntar, por que eu estou tendo uma deformação com curvatura se eu coloquei a carga alinhada somente com o plano Y, eu não coloquei nenhuma carga, né, na direção Z? Isso acontece porque quando nós olhamos aqui para a nossa estrutura, né, vamos tentar mostrar novamente aqui as nossas vigas. Vamos visualizar isso então no mecânico. Selecionar aqui em Mesh. Quando nós fizemos o nosso painel reforçado dessa forma, a linha de ação da nossa viga não está mais alinhada, não está mais definida como sendo o centroide da nossa seção transversal. Portanto, o carregamento está sendo aplicado fora do centroide da seção transversal. Isso implica
que se eu tenho um carregamento axial, mas que é aplicado fora do centroide da seção transversal, isso vai gerar um momento de flexão. Por isso, a estrutura se deforma desse jeito. Vamos verificar agora se nós voltarmos o nosso eixo, né, da seção transversal para passar pelo centroide. Nós vamos ver que essa flexão aqui vai sumir. Tá? Então vamos clicar aqui em Beam. Vamos definir aqui a ancoragem da seção transversal como centroide da área para os nossos 3 perfis. Ou melhor, para as nossas 3 vigas em perfil T. E aí agora nós precisamos atualizar o nosso modelo. Então, clique com o botão direito aqui, Update. E agora aqui nós já temos um modelo atualizado. Vejam a nossa malha. Como que agora as nossas vigas estão com a linha definida aqui, né, para a seção transversal, passando pelo centroide da área da seção transversal. E aí, se nós só resolvermos novamente aqui, nós vamos ver que nós não temos mais essa flexão, mesmo exagerando aqui a deformação, né? Olha só, não temos mais uma flexão. Nós temos uma situação aqui nas pontas, né? Mas não mais aquela flexão, tá? Isso é claro que está bem exagerado, 1,3 vezes 10 a 4. Então vamos colocar aqui no True Scale, analisar aqui, vamos exagerar um pouquinho para ver o que está acontecendo. Então, ó, a nossa estrutura ela está se deformando primariamente aí na direção Y, né? Então, é preciso ter muito cuidado com a nossa definição aqui do painel reforçado. É claro que eu não me dediquei muito aqui, né, a fazer uma malha bem homogênea, tá bom? Foi só para demonstrar a funcionalidade e o tópico de atenção que nós precisamos ter, que é a definição do centroide da nossa viga ou a definição do ponto de ancoragem, né, da nossa seção transversal. Isso vai implicar em respostas diferentes, tá bom? Esse tipo de construção ele é muito utilizado, tá, para estruturas aeronáuticas. É claro que esse aqui é um painel bem simplificado. Nós vamos dar uma analisada numa estrutura um pouco mais próxima da estrutura de uma fuselagem, tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui. Vamos minimizar. Vamos criar uma outra análise estrutural estática. E agora vamos importar uma geometria que eu denominei de fuselagem, tá? Mas é uma fuselagem bem simplificada. Então, vamos clicar aqui, vamos importar essa geometria. E agora nós vamos abrir o modelo.
Então, aqui nós temos uma seção hipotética de fuselagem, tá? Com cavernas, né? Com reforçadores aqui e com o nosso revestimento. Tá? Nós temos 3 superfícies. Essa superfície que não está definida precisa de ter uma espessura a ser determinada, 1 milímetro. Tá bom? As outras 2 superfícies modelam as nossas frames, as nossas cavernas. Tá? E as 4 vigas aqui T, elas representam os nossos reforçadores. Tá bom? Vamos atribuir aqui novamente o material alumínio para todas elas. Selecione aí, clique aqui em Structure Steel e vamos colocar alumínio. E para as 3 superfícies também. Agora vamos gerar a malha também sem um padrão muito rebuscado aqui, tá bom? E aí sim agora a gente consegue visualizar a nossa estrutura. Então, vamos dar um zoom aqui. Nós estamos vendo que os nossos reforçadores eles estão colocados, né, com a ancoragem em cima da nossa superfície, portanto a nossa malha aqui, né, está coincidindo a superfície com a linha do reforçador. Você pode mudar essa configuração, né, voltar para a configuração do centroide, como nós já explicamos nos passos anteriores ali. E aqui nós temos a malha com elementos de placa também para as nossas frames. Tá bom? Então nós vamos aplicar aqui condições de contorno para a nossa estrutura. Então, vamos lá. Clique com o botão direito em inserir aqui em Static Structure. Clicar com o botão direito em Static Structure e inserir. Vamos colocar aqui um engaste nessa face. E vamos colocar aqui agora uma força nessa outra frame aqui, tá bom? E aí aqui nós vamos definir essa força pelos componentes. Vamos colocar aqui na direção Y, na direção Y, 1000. Bom, agora que a gente tem uma seção engastada e uma outra força, é possível a gente resolver, porque no engaste nós bloqueamos todos os deslocamentos e rotações, né, da nossa estrutura naquela face da frame. Vamos selecionar aqui também o Equivalent Stress como saída e vamos resolver aqui o nosso problema. É claro que os carregamentos, né, eles são muito mais complexos aí do que nós temos nessa nossa análise simplificada. Nós tivemos um problema aqui, novamente, porque faltou definir o contato entre essas superfícies, tá bom? Então vamos voltar aqui no Space Claim, vamos definir aqui esses contatos. Então vamos lá, clicar aqui com Geometry, 2 cliques, ele vai abrir o Space Claim para essa geometria.
aqui agora nós precisamos analisar a nossa estrutura, clicar em Workbench, Share, clicar em OK. Então 8 vértices aí, 8 arestas na verdade foram compartilhadas, tá bom? Então agora a gente pode minimizar, dar uma atualizada no nosso modelo e voltar aqui para o Mechanical. Então ele está atualizando aqui a nossa geometria. A nossa malha não mudou, as condições de contorno aparentemente também não foram alteradas, tá bom? Mas as conexões entre os sólidos aí foram criadas. Então agora a gente pode resolver novamente. Então se você tiver em algum momento esse problema com pivot warnings, né? Ou pivot problems, melhor dizendo, você pode desconfiar que algum sólido da sua estrutura não está ligado com o outro e aí está tendo um movimento de corpo rígido. Então vamos analisar aqui a deformação total. Novamente isso aqui está bem exagerado, né? Vamos colocar aqui o True Scale. E aí aqui a nossa estrutura, né? Como ela está se deformando com a ação dos reforçadores atuando junto, né? Então vamos exagerar aqui um pouquinho. Então nós podemos ver que os reforçadores se deslocam junto aqui, né? Com toda a nossa estrutura. Está tudo bem unido. E aí percebam aqui o valor, né, do deslocamento, 0,13 milímetros. Agora vamos remover aqui os nossos reforçadores e vamos ver o que acontece. Vamos remover não, vamos apenas suprimir. Então vamos selecionar os nossos 4 reforçadores, clicar com o botão direito, clicar em Suppress, ok. As condições de contorno não eram aplicadas neles, então não foram alteradas. Vamos resolver novamente. E aí nós vamos ver, né, que agora a nossa estrutura se deforma 0,15 milímetros, né? Se deforma porque ela se desloca. Deformation é o termo em inglês. Então nós temos um deslocamento em módulo máximo aí de 0,15. Então temos 0,2 milímetros em deslocamento, cerca de 10%, um pouquinho mais, talvez 15%, né? Em relação à presença dos reforçadores. Então os reforçadores têm um papel importante, não só no aumento da rigidez da estrutura, como também suportando outros tipos de tensão e outros tipos de carregamento. Tá bom? Tensões que o revestimento por si só não tem como aguentar. Bom, por hoje é só. Acho que esse é um exemplo um pouco mais elaborado de como nós podemos fazer interagir aí numa estrutura um pouco mais complexa, mais próxima do setor aeronáutico, e como nós podemos modelar aí essa estrutura com elementos de vidro, com elementos de placa, tá bom? Espero que isso tenha acrescentado aí ao conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.